E aqui na opinião, a bola não para. Vamos falar desses assuntos que estão ocorrendo neste final de semana, né? Desde ontem à noite, né? E também nessa sexta-feira, em relação ao cuidado da imagem que o atleta, a gente percebe, o jogador de futebol não tem, né? Mais uma vez o Neymar envolvido numa polêmica, agora a Nike surgiu, né? O Wall Street Journal, a acusação de uma funcionária que ele teria assediado sexualmente, né? Segundo a Nike, esse foi o motivo para a rescisão de contrato, já que o Neymar não quis dar esclarecimentos sobre o caso. O Neymar já está negando, dizendo que o contrato é confidencial, mas que não foi esse o motivo, que ele não sabia do assunto e lamentou a postura da empresa. Diz que lamenta por ter que usar a marca estampada no seu peito ainda. A seleção brasileira, por exemplo, é patrocinada pela Nike. É, Nessa madrugada, Arboleda e David Neres pegos numa balada clandestina na Zona Leste aqui de São Paulo. É, no caso da imagem dos atletas, os atletas, né? A gente conversa com vários jogadores, a gente conversa com jogadores mais experimentados, jogadores que estão sonhando em ter uma carreira no futebol ou já buscando uma carreira no futebol. Todos querem fazer sucesso, é óbvio, né? Ir para um time do exterior, da Europa, né? E depois chegar à seleção brasileira. A seleção brasileira hoje não é o principal plano de um jogador hoje profissional. Mas a gente percebe que os jogadores querem só as benesses que tem no futebol hoje, né? É a mídia, é a divulgação, as redes sociais, o público, para as coisas boas, né? Só para os elogios, para as críticas eles se incomodam bastante. Mas não há um cuidado, e isso a gente coloca muita culpa em dirigentes que se dão tapinha nas costas, em assessoria de imprensa que às vezes, ao invés de tentar orientar, tenta blindar de uma maneira errada e atrapalha e complica ainda mais a imagem do atleta. Então a gente percebe é um círculo vicioso que acontece, onde o jogador não percebeu ainda que ele tem que preservar a sua imagem. Ah, mas poxa, eu tenho minha vida privada, eu tenho direito. Mas às vezes você tem um tamanho sucesso, uma tamanha exposição, que você tem o lado positivo, que é ganhar muito dinheiro, ter destaque, ser reconhecido, ser famoso, e tem um lado negativo, que é você ter que se esconder, ter que tomar cuidado, evitar alguns casos para você não ficar exposto ainda mais. O jogador não entendeu isso ainda. Ele acha que é uma pessoa normal. Eles mesmos vivem como se não fossem normais. Se você acompanhar o ritmo de um jogador de futebol, da vida de um jogador de futebol, você vai ver que não é a mesma coisa da nossa vida diária. Há diferenças. E isso faz parte também da profissão. Só que eles não perceberam isso. E muitos deles acham que podem fazer tudo. Não tem limites, não tem regras, não tem leis. E infelizmente acontecem esses casos. No caso do Arboleda David Neres, lamentável, uma pandemia, ir para uma balada clandestina e achar que se forem pegos está tudo ok, está tudo normal. Pelo contrário, péssimo, péssimo exemplo. Deveriam dar exemplos, não são personagens públicos que deveriam dar exemplo do uso da máscara, não aglomerar, né? Vivemos um momento muito complicado da pandemia, quanta gente já morreu, quanto desemprego, quantos problemas financeiros. Então a gente deveria ter esse pensamento em relação a todos, não pensar exclusivamente na pessoa, né? Vou uma balada, preciso me divertir um pouco. Não é hora de diversão, e infelizmente não é hora, não é hora. Vai chegar a hora, mas isso a gente precisa se ajudar também, né? Quanto mais a gente usar máscara, quanto menos a gente aglomerar e se cuidar, é mais fácil, né? Tem que ser mais rápido para poder essa pandemia que já está há muito tempo ir embora. Eles não têm essa percepção. No caso do Neymar, sem julgar quem está certo ou está errado, nesse caso com a Nike, você vê que não há um cuidado com a imagem. Ou seja, esse caso teria acontecido em 2016, a funcionária em 2018 denunciou a Nike, que fez uma investigação que foi inconclusiva, não conseguiu saber se o Neymar é culpado ou não. Agora vem à tona que esse seria o motivo da rescisão de contrato. O Neymar já está com a Puma. O Neymar disse que não é isso, são outros motivos que constam em contrato, mas são confidenciais. Mas é mais um caso envolvendo o Neymar sobre assédio sexual. A primeira com a Nájila, que aconteceu recentemente, foi aí colocado, ele foi inocentado. Existiu um vídeo que mostrou a reação da moça em relação ao Neymar. Mas se em 2016 já teve essa suspeita, se apareceu depois do caso da Nájila, vocês percebem que não há um cuidado com a imagem? Não se preocupa com isso, que pode repercutir, o quanto pode ser negativo um caso como esse, o quanto pode afastar marcas, afastar pessoas, crianças que são fãs do Neymar, por exemplo, né? Outros casos de assédio sexual, estupro, nós já observamos aqui no futebol. Teve o caso Robinho, mas recentemente aqui no Brasil,
né? Onde ele foi contratado pelo Santos e depois teve que rescindir o contrato em virtude da sua condenação na Itália. Ou seja, não há essa preocupação quanto à imagem. O atleta não adianta só querer as coisas positivas, que é mídia, fama, dinheiro, sucesso, né, e bons contratos. Não, você tem que dar exemplo. Você tem que ser exemplo. Faz parte de tudo isso que ele tem, que ele gosta, faz parte também ser exemplo. O Neymar fala, vocês podem questionar minha vida ou não, mas poxa, ele não aprendeu que tudo que ele faz, pro bem ou pro mal, repercute? Ele deveria ter mais esse cuidado. As pessoas que o cercam deveriam ter mais esse cuidado. E ele parece que não tem esse cuidado, né? Então, mais um caso, que seja mentira, se aproveita exatamente dessa fragilidade que ele demonstra de não cuidar da imagem para atacá-lo em relação a isso, se não for verdade. Se for verdade, mostra que é um comportamento inadequado, que ele já foi suspeito de ter esse comportamento, ou seja, não cuida da imagem. Então, chegou a hora de se perceber. Querem tanto, cobram tanto que tem que ser profissionais, que a imprensa tem que ser análise profissional, mas o atleta não tem esse cuidado. Os empresários não pensam nisso. Os assessores de imprensa também não observam isso. Então, chegou a hora de melhorar isso, né? Transmitir coisas positivas, né? Ao invés de estampar nas páginas de fofoca, de polêmica, vamos para o lado bom, para as coisas boas, né? É, é, é mais prudente, né? E é melhor para a imagem, né? Um desgaste desnecessário que tem. E na pandemia, em festa, qualquer um, hein, gente? Não só jogador de futebol, mas o jogador de futebol fica muito mais exposto como artista, né? Como pessoal da mídia. Tem que tomar cuidado com a imagem, não se tem esse cuidado com a imagem e depois vem os pedidos de desculpas. Ao invés de preparar o pedido de desculpa, né, ou as notas oficiais, não é melhor preparar o atleta para evitar esses problemas? Dê sua opinião, se inscreva aqui no canal do Fred Júnior. Sempre, toda semana tem um programa A Bola Não Para e opinião A Bola Não Para você também participar. Tá legal?